Hoje o AVNews é comigo. E olha, tá muito recheado, tem muitas informações sobre a questão do time que joga sábado, viaja amanhã, jogadores que podem e até não podem viajar. Tem a questão também de liminar na justiça, tem detalhes importantes sobre a chegada e também da participação dos executivos da 777 Partners que estiveram hoje tanto no CT quanto na CBF. Todos os detalhes você vai ficar sabendo aqui nesse AVNews, que olha, tá recheado, e você confere logo depois da vinheta. Boa noite, muito boa noite para você ligado aqui nesse AVNews, hoje especial, hoje comigo. Flávio Dias está de folga, mas também vai participar desse AVNews com muitas informações, vai trazer detalhes importantes. Então eu peço para você logo de cara fazer o seguinte, se inscrever aqui no canal, deixar o like nesse vídeo e sempre compartilhar. É só copiar o link e jogar lá nos seus grupos de WhatsApp, Telegram, Facebook, avisa para todo mundo que o AVNews já está no ar e com muitas informações. Eu já começo falando que a 1xBet é parceira do canal Atenção Vascaínos. Olha, tá na descrição desse vídeo, você clica lá, faz o seu cadastro e coloca a palavra promocional Vascaínos e você vai ter a aposta dobrada. Tudo que você colocar pela primeira vez vai ser multiplicado por 2 e é muito fácil, é muito simples. A 1xBet faz pagamentos rápidos e bons pagamentos aqui na internet, apostas que você pode fazer, esportes de todo mundo. Então vai lá, faz o cadastro na 1xBet e coloque a palavra promocional Vascaínos, porque é uma parceria daqui do canal com a 1xBet, que é o melhor site de apostas do planeta. Com certeza você vai gostar bastante. E vamos começar falando nesse AVNews sobre a visita dos executivos da 777 Partners que estiveram em São Januário no jogo contra o Ituano e hoje também fizeram visitas importantes. A primeira no CT Moacir Barbosa, você está vendo as fotos, junto com eles, já o consultor da 777 no Brasil, que é o Paulo Brax, que deve ser o gestor das Vasco SAF, caso seja aprovado, assim como o CEO do clube, o Luiz Melo, e o vice-presidente geral, Carlos Roberto Osório. Eles visitaram o CT e quem traz todos esses detalhes da visita dos executivos da 777 no CT Moacir Barbosa é ele, Flávio Dias. E aí, Flávio, conta pra gente. Boa noite. Alô, grande Emerson Rocha, um grande abraço pra você, uma boa noite a todos ligados aqui no AVNews. Cuida bem do meu filho, hein, Emerson Rocha. Emerson, Paulo Brax e a comitiva da 777 estiveram, como você acabou de anunciar, no CT Moacir Barbosa. Mas os 2 dias de Paulo Brax, que já está definido, será o gestor do futebol da Vasco SAF. Ele vai cuidar da área do futebol. Vai ser o representante da 777 aqui durante o processo. Os executivos Don Dransfield, Johannes Spohr e todos os outros, Juan Arciniegas, Nicolas Maia, estarão fora, mas vão se reportar a Paulo Brax. Ele vai ser o centralizador. 777 no Vasco, no futuro, tem nome, Paulo Brax. E o Paulo Brax, durante esses 2 dias aqui, teve reuniões importantes de planejamento. A começar com uma reunião que ele teve cedo, no dia de hoje. E é uma notícia muito importante, já mostrando o interesse da 777 em poder montar um time muito competitivo. Paulo Brax se reuniu junto com o board da 777 com Andrei e sua família. Paulo Brax conhece muitos empresários de Andrei, pessoal da Bertolucci Esportes, já fez vários negócios com o América Mineiro e também com o Internacional, aonde essa empresa tem atletas. E o papo foi muito positivo pelo que eu pude apurar. Conversa ótima, claro que a família não está plenamente satisfeita. Andrei recebe um salário muito baixo no Vasco, é um jogador que saiu de uma transição de base para o profissional ganhando um salário baixo e, é claro, se destacou, óbvio, os empresários querem esperar, porque sabem que ele está valorizado. Mas a informação que eu tenho é que o papo foi muito positivo e era exatamente o que a Bertolucci Esportes, mas principalmente o pai de Andrei e o atleta queriam. Ter a certeza de que em a 777 entrando, o tratamento a Andrei e a todas as joias da base do Vasco será diferenciado. É uma prioridade da empresa. A empresa que, é claro, quer ter lucro, quer fazer negócio,
quer cuidar bem da base, que é uma base de ouro. Inclusive, também é uma outra informação. Paulo Brax esteve no CT, viu muitos jogadores treinando à parte e quis saber das situações, por exemplo, de MT, de Laranjeira, porque não estavam dando certo. Se por um acaso não estão jogando bem, como não estão, não dão resultado em campo, não adianta tê-los treinando à parte. E por isso a prioridade é arrumar negócio, fazer negócio com esses jovens, emprestá-los, vendê-los, enfim. A 777 tem capacidade para isso, tem muitos contatos no Brasil e também no mundo. Paulo Brax, principalmente aqui no Brasil, é esse representante. Então esses jogadores encostados, muitos serão realmente negociados. É uma prioridade. Sobre a estrutura do CT, Emerson Rocha e amigos do Avenews. Não caiu muito bem. Paulo Brax e também os representantes da 777 acharam o CT do Vasco muito pobre para aquilo que o Vasco pode dar. Paulo Brax esteve no América, que tem um grande CT, o CT Lana Drummond. E o CT Parque Gigante do Internacional também é um grande CT. O Vasco está muito abaixo. Algo que chamou muito a atenção foi a condição do gramado. O gramado não está sendo bem tratado. Por isso até jogadores estão tendo problemas, como por exemplo o Carlito Palácios, que já tinha esse problema no Inter, do tendão patelar, Gabriel Dias, jogadores tendo edemas como o Nenê e como o Figueiredo. O gramado precisa ser mais bem cuidado, precisa se dar mais estrutura. Mas a informação que eu vou passar aqui é muito importante e é bom que o torcedor do Vasco veja como a 777 está pensando. Há sim a obrigação da empresa norte-americana, se tornando detentora de 70% da SAF, de fazer o investimento nos 2 CTs. E hoje, é claro, é fundamental se ter um CT. Para a Série B não vai se mexer, vai se melhorar o gramado, vai se dar uma condição boa de gramado. Porém, reforçar o elenco, buscar jogadores, sim, é prioridade. Já ter esses jogadores prontos e mapeados para, em fechando, depois de uma AGE, o acordo, a SAF sendo aprovada com a presença da empresa norte-americana, se fazer, aí sim, a contratação desses atletas. Mas para ano que vem, se entender qual seria um organograma de obras para se fazer a melhoria de um CT. Se por um acaso for um prazo curto, não for um prazo tão amplo, e com dinheiro a gente sabe que obra anda, talvez o Vasco até possa fazer uma longa pré-temporada, talvez até abdicar do Campeonato Carioca, jogar com o time B, quem sabe, para poder ter os seus jogadores treinando fora enquanto o CT vai ser montado. Mas a prioridade, caso uma obra seja aí de 9, 10 meses, 1 ano, é fazer um time competitivo. Entre investir num CT imediatamente e fazer um time competitivo para o ano que vem, está no topo dos interesses da 777. Investir num time competitivo. Essa é uma ordem e Paulo Brax vai segui-la. Ano que vem, o Vasco na primeira divisão, se o CT puder ser feito a toque de caixa, ótimo. Se não puder, vai se fazendo aos poucos, vai se dando a melhoria, mas a prioridade é ter um grande time já para o ano que vem. Portanto, Emerson, são essas as informações. Paulo Brax e também os executivos da 777 já partiram, já foram embora, os executivos para seus países fora e Paulo Brax para Belo Horizonte, aonde reside. Paulo deve voltar na semana que vem, nos jogos do Vasco que vão acontecer no Rio de Janeiro, contra a CRB e contra a Chapecoense. Ele já deve estar aqui. Ainda não é o executivo, mas já trabalha como tal. Conversou muito com o Carlos Brasil, conversou muito com o Fabiano Luns, que é o gerente de logística, a quem inclusive cobrou a questão do gramado. Enfim, já está sendo o olho do dono, realmente daquele que vai gerir o futebol do Vasco. Cobrança para que as coisas possam andar. Notícia então é essa, questão de Andrei, papo sério, acontecido hoje e muito positivo. A 777 não quer perder Andrei. Vai fazer esforço, o Paulo Brax vai entrar em contato com a Bertolucci Esportes, vai fazer uma grande proposta, melhor até do que o início do papo, para que Andrei seja quase que um símbolo dessa entrada da 777. E não só ele, mas todos os demais jogadores, joias da base do Vasco, de times que estão brilhando, como o 17, o 20, o 15, todos eles cobertos por uma segurança para o clube.
E também, o CT é uma prioridade, porém, mais do que o CT, é fazer um time competitivo para o ano que vem. Grande abraço, Emerson! Cuida bem do meu filho, hein? Segue o AVNews na sua brilhante apresentação. Valeu, Flávio, obrigado pelas suas informações. E depois da visita no CT Moacir Barbosa, os executivos, junto com o presidente Jorge Salgado, estiveram na sede da CBF. Você vai conferir agora as informações trazidas pelo Vasco oficialmente em seu site. O Vasco da Gama e a 777 Partners fizeram uma visita de cortesia à Confederação Brasileira de Futebol na tarde desta quinta-feira. O grupo foi recebido pelo presidente Edinaldo Rodrigues. Estiveram presentes pelo Vasco da Gama o presidente Jorge Salgado, o primeiro vice-presidente Carlos Roberto Osório e o CEO Luiz Melo. A 777 Partners foi representada por Juan Arciniegas, diretor de entretenimento, Johannes Sports, diretor de esportes e também Nicolas Maia, coordenador de operações. Durante a visita, foram discutidos os procedimentos para a transferência de jogadores do Clube de Regatas Vasco da Gama para Vasco SAF durante o andamento do Campeonato Brasileiro da Série B, no caso da SAF ser aprovada pelos sócios do clube. A reunião foi seguida de um almoço e a visita ao Museu da CBF. Os executivos da 777 deixam o Rio na noite desta quinta-feira. Sabe aquele móvel que você pensa em fazer para a sua casa, escritório ou apartamento? E tem alguém que planeje para ser do seu jeito? Comprar numa loja é adaptar o seu espaço. Fazer com marceneiro é como você sonha. A Marcenaria Barros é assim, preocupada em lhe atender com prazo de entrega, preços e ótimas condições. Procure pelo telefone 021 99300 8494. Visite o Instagram e conheça mais do nosso trabalho. Marcenaria Barros, seu sonho, nosso negócio. Só que o processo para a AGE do Vasco, para aprovar ou não essa parceria da 777 Partners para administrar 70% da SAF do Vasco, ganhou hoje mais um capítulo. Você está vendo a foto na tela da desembargadora Lúcia Regina Esteves, que despachou hoje no processo em que o Vasco tenta derrubar a liminar que suspende o rito de aprovação da Sociedade Anônima do Futebol. A magistrada se declarou suspeita e solicitou a redistribuição da demanda. Com isso, o agravo de instrumento do Vasco agora será devolvido ao gabinete do primeiro vice-presidente do Tribunal de Justiça do Rio, o desembargador José Carlos Maldonado de Carvalho, para que seja redistribuído. E aí o Vasco fica impedido de tocar o rito da aprovação da SAF e terá que aguardar a apreciação de outro magistrado. O Vasco está correndo contra o tempo em relação a essa situação, mas isso atrasa ainda mais e fica a preocupação em relação à janela de transferências, já que ela fecha no dia 15 de agosto. O Vasco, inclusive, recebe hoje o parecer da comissão que estudou a proposta da 777 Partners, mas não pode haver a convocação do Conselho Deliberativo para dar um novo prosseguimento em relação à AGE do Vasco. Tá tudo parado por conta de mais um imbróglio acontecendo na Justiça. E agora vamos falar de futebol, né? Até porque o Vasco joga sábado, 4h30 da tarde, contra o Vila Nova, 20ª rodada do Campeonato Brasileiro, que abre o retorno dessa competição. O Vasco que precisa de mais da vitória, até porque nos últimos 5 jogos conseguiu apenas uma vitória, 2 empates e 2 derrotas. Muita pressão em cima do técnico Maurício Souza, em cima dos jogadores, e por isso o Vasco tem que vencer essa partida contra o Vila Nova. Para esse jogo, o técnico Maurício Souza, muito contestado por parte do torcedor, vai ter um desfalque certo. O zagueiro Anderson Conceição está suspenso para essa partida. Outras situações de dúvidas em relação ao time que viaja para essa partida, até porque ele espera o departamento médico dar aval, por exemplo, para Figueiredo, e também até o argentino Martín Sarrafiori pode aparecer entre os relacionados para essa partida. Também tem a situação de Carlito Palacios, que deve também fazer parte dos jogadores que vão ser relacionados para esse jogo importante. E aí o técnico do Vasco pode até também, já conversou durante essa semana, após o jogo também na coletiva ele falou sobre isso, pode barrar o atacante Gabriel Peck, que foi muito criticado pelo torcedor do Vasco em São Januário no empate com o Ituano em 1-1. E aí o time do Vasco ficaria dessa maneira: Thiago Rodrigues no gol, o lateral direito Gabriel Dias, a zaga com Quinteiro, o Danilo Bosa no lugar do Anderson Conceição e o Edmar mantido no lateral esquerda, já até porque o Riquelme está fora do jogo, praticamente fora da competição por conta de uma contusão no joelho. Mais à frente, Yuri Lara, Andrei Santos e Nenê.
E aí o ataque há muitas dúvidas, até porque o Figueiredo, se viajar, deve ser titular. O outra ponta, o Eric, também não fez uma boa partida e pode até ter uma chance para os meninos da base que jogaram no jogo contra o Ituano, caso de Marlon Gomes ou Egnaldo, com o Raniel lá na frente. Ainda é uma questão de muitas dúvidas em relação a esse time do Vasco. E aí eu vou chamar aqui nesse AVNews o nosso Jean Faísca, que fala sobre a possibilidade do Gabriel Pec ser barrado do time e também os meninos ganharem uma chance como titular na partida contra o Vila Nova. Fala aí, Jean, conta pra gente. Salve, torcedor vascaíno ligado no News. Hoje, sobre o comando do meu amigo Emerson Rocha. E o Emerson trouxe já no boletim hoje a informação da possível barração do Pec na equipe titular do Vasco. Principalmente se o Figueiredo aí for viajar e tiver condição de jogo. Eu acho que o Pec pode sim ser barrado. Eu acho que pode jogar Eric de um lado, Figueiredo do outro e daí o Raniel centralizado. Até para dar um respiro aí pro Pec, porque foi muito vaiado em São Januário. Eu acho que a única coisa que joga a favor do Pec é que é um jogo fora de casa. Então talvez o Maurício Souza até pense que não precisa dar essa, entre aspas, preservada no Pec, que infelizmente, ofensivamente, contribui muito pouco. Agora, se o Pec jogar, eu também vou entender, porque o Figueiredo vem de contusão e não vai ser aquele jogador que vai poder ajudar tanto na recomposição como o Pec faz. E daí, quem sabe você ficar com o Eric de um lado, que já não ajuda tanto, o Raniel que tem dificuldade, e mais o Figueiredo voltando de confusão, pode ser que fica difícil. Então assim, eu sempre falo aqui, futebol a gente não deve pensar só pra frente, tem que pensar pra trás também. Então essa questão do Pec aí, eu vejo que a decisão que o Maurício Souza tomar, ela tá tranquila. Eu vejo pontos positivos e negativos. Quanto à utilização do Marlon Gomes e do Egnaldo desde o início da partida, eu acho que ainda pode segurar. Agora, são jogadores que já devem ser a primeira opção. Vou dar um exemplo. Nos últimos jogos, o Juninho está tendo diversas oportunidades como segundo volante e não vem correspondendo. Eu acho que a hora que o Vasco precisar mexer no meio de campo para colocar alguém para exercer essa função, eu acho que o Marlon Gomes já pode sim vir na frente do Juninho e já tentar demonstrar o seu futebol. Ele que é um jogador mais dinâmico, na base acabou jogando de lateral direito, primeiro homem, segundo homem, terceiro homem de meio de campo. Enfim, aquele lado direito ali o Marlon Gomes domina como poucos. Um cara que tem muita intensidade, que é o que o futebol pede. E o Egnaldo, na última partida, acabou entrando aí basicamente pela ponta esquerda, não é a dele, é centroavante de área, e eu teria curiosidade de ver ele, por exemplo, entrando no lugar do Raniel, e não jogando com o Raniel. Eu acho que o seu futebol poderia render muito mais. Valeu, galera, um abraço e até a próxima oportunidade. Valeu! Você pensou que eu fosse esquecer do Renda Extra, né? Não esqueci não. O Renda Extra tá dando uma vida nova a muita gente. Na descrição do vídeo você tem um link. Você clica ali, paga R$ 47,00 para fazer o curso Lucrando em Home Office. Você faz esse curso e você aprende a trabalhar de casa, sem patrão, sem trânsito, sem riscos aí de variantes, da própria Covid, enfim. Você trabalha de casa, tem uma equipe de suporte que dá toda a segurança para você aprender. E mesmo que você não consiga aprender, eles devolvem o seu dinheiro. Você não tem absolutamente nada a perder e tem muito a ganhar. Lucrando em Home Office, aqui embaixo. Entre, clique, pague R$ 47,00, faça o curso e comece a trabalhar de casa, ganhando em dólar. E aqui nesse AVNews também tem informações do nosso adversário. E quem fala do Vila Nova é o repórter Pedro Henrique Geninho, da rádio Band News FM de Goiânia. E aí, boa noite, Emerson Rocha, um grande abraço para você, muito obrigado pelo convite, para participar aqui do seu canal no Atenção Vascaínos. Eu sou o repórter Pedro Henrique Geninho, setorista da rádio Band News FM na cobertura do Vila Nova, que no próximo sábado tem pela frente o Gigante da Colina, aqui em Goiânia, o Vasco da Gama, no estádio Serra Dourada. O Emerson, o Vila está vivendo realmente um momento muito difícil na Série B este ano de 2022. É o lanterna da competição, tem só 14 pontos. Não vence desde a 8ª rodada da competição, quando a única vitória até agora derrotou o Náutico em casa pelo placar de 2-0.
O Vila joga no Oba, mas preferiu pela capacidade jogar no estádio Serra Dourada. Até a título de informação, aproximadamente uns 15 mil torcedores são aguardados no Serra Dourada, a maioria vascaína, que até a noite de hoje já adquiriu cerca de 5 mil ingressos. Em campo, o técnico Alan Al, ele passa a ganhar até 7 reforços para encarar o Vasco, todos eles contratados para o segundo semestre. O zagueiro Matheus Mancini, que é filho do técnico Wagner Mancini, o volante Souza, que veio da Chapecoense, o meia Renan Bressan e os atacantes Matheus Souza, o Jonathan Bastos, o Neto Pessoa e também o Caio Nunes. Todos eles ficando regularizados até amanhã, vão estar à disposição, no mínimo no banco de reservas, no jogo do próximo sábado. O Vila não tem nenhum desfalque, ninguém suspenso ou voltando do departamento médico. O Vila Nova que perdeu o George, goleiro que vai passar por uma artroscopia. O Vila vai ser um time completamente diferente contra o Vasco e pode colocar um pouco mais de dificuldade do que vem apresentando de futebol nesta Série B do Campeonato Brasileiro. Aqui de Goiânia, para o canal Atenção Vascaínos, com o amigo Emerson Rocha, repórter Pedro Henrique Geninho. E quem deu entrevista hoje no CT Moacir Barbosa foi o zagueiro Juan Quinteiro. E ele fala exatamente sobre esse confronto com o Vila Nova no sábado, já que o Vasco precisa da vitória, vem pressionado e o Vila Nova é o último colocado da competição. Preocupa ou não preocupa, Quinteiro? Conta pra gente. Mano, vai ser... Contra o Vasco pode ser o último colocado, pode ser o primeiro colocado, que contra o Vasco todo mundo quer dar a vida. Entendeu? Todo mundo quer dar a vida, todo jogo vai ser difícil para a gente. Não tem um jogo fácil, a gente sabe disso. A gente sabe que Vila Nova está na última colocação, mas vai ser um jogo muito difícil. A gente tem que fazer o que a gente vem fazendo, que a gente vem trabalhando na semana, acreditar no trabalho e lá, como sempre falo, com a mentalidade que é o Vasco, com a mentalidade que a gente tem que sair a ganhar, sim. Mas equilibrado, saber que não deu para ganhar, não perde também não, suma ponto. Mas com a mentalidade que a gente vai sair com os 3 pontos. E nos últimos jogos, a defesa do Vasco vem tomando muitos gols. Foram 3 gols contra o Sampaio Corrêa. Essa partida contra o Ituano acabou tomando mais um gol, que era o ponto forte do Vasco. A defesa começa a ficar preocupante, principalmente nessa nova formação do técnico Maurício Souza. E o Quinteiro fala exatamente sobre isso. Será que a mudança de tática, a mudança de jeito de jogar, fez essa situação do Vasco tomar mais gols, Quinteiro? Fala aí pra gente. É normal. Eu acho que como aconteceu com o Maurício, podia ter acontecido com você também, sabe? Acho que o Maurício manteve muitas coisas que o Cê tinha aqui de base, manteve muitas coisas e ele só agregou coisas mais que todo acho no ataque, sabe? Para conseguir isso que tu fala. Mas acho que foi... Como tu fala, acho que foi mais coincidência, sabe? Como aconteceu com ele, podia acontecer com você. Acho que o margem maior foi lá em Sampaio, sabe? Que foram 3 gols, entendeu? Se não fosse por esses 3 gols, estaríamos falando outra coisa aqui. Assim que a gente tem que voltar, e eu me coloco de primeiro na lista a conseguir esse equilíbrio de novo defensivamente, sabe? Para continuar ajudando o time nesse sentido. E também teve uma entrevista coletiva no CT Moacir Barbosa antes do treinamento com o médico do Vasco, Dr. Gustavo Caldeira, e o preparador físico Daniel Félix. E o médico do Vasco fala sobre a situação de Riquelme. Será que a questão da contusão dele agravou por ter sido mantido do jogo contra o Ituano? Não era melhor ter tirado ele durante a partida? E aí, doutor, responde pra gente porque ficou uma dúvida em relação ao torcedor do Vasco. Bom, o Riquelme teve uma ruptura total do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo. E a gente ainda espera o laudo confirmado pelo radiologista, mas pelo exame de imagem a gente consegue ver que o ligamento cruzado já está roto. E isso aí é passível de tratamento cirúrgico. E nos próximos dias a gente divulga quando vai ser o tratamento cirúrgico, até porque ele precisa ainda passar por um tratamento fisioterapêutico para diminuir edema, ganhar de movimento e para fazer uma cirurgia melhor. Em relação a se ele fica ou não em campo, isso é muito difícil, tá? Para você ter uma noção, um exame físico de joelho bem feito, ele demora em 10 a 15 minutos para a gente poder ter uma suspeição de um diagnóstico.
Então, ali na beira do campo a gente tem poucos segundos, não chega a ter, sei lá, 10, 15 segundos para fazer qualquer tipo de diagnóstico, então é impossível. Então a gente depende muito do atleta. E ali foi perguntado para o atleta, não estava se sentiu o joelho frouxo. Ele falou que não, que sentiu uma forte dor, mas que já estava passando. E quis voltar, preferiu voltar, e aí a gente foi acompanhando. Se vocês perceberem, quando ele estava em campo, eu fui novamente na lateral, ele se aproximou da lateral esquerda, eu perguntei a ele, e aí, como tá? Ele falou, não, tô indo. E uma bola que o Juninho alongou no fundo, ele deu um sprint, ele correu em linha reta, correu bem, apesar de isso não implicar se tem ou não lesão do ligamento, mas, enfim, ele achou que poderia performar e, na verdade, enfim, depois desistiu e conseguiu, ele preferiu sair. Mas aí fazer um diagnóstico ali na beira do campo é impossível. Ali a gente depende muito da opinião e da percepção do atleta. E o Dr. Gustavo Caldeira responde agora aqui nesse AVNews sobre a situação de Figueiredo, que é um jogador que estava suspenso, não jogou a penúltima partida, ficou de fora contra o Ituano por conta de uma contusão, e será que ele vai ou não para esse jogo contra o Vila Nova? Em relação ao Figueiredo, ele teve um edema na panturrilha, em um dos músculos da panturrilha, não é um edema grande, um edema pequeno. Se ele vai estar presente ou não vai depender muito de hoje, né? Se ele vai conseguir treinar hoje, enfim. Ele vai se apresentar, a gente vai fazer uma avaliação. E se ele vai estar presente ou não vai depender se ele treinar hoje ou não. Ainda tem uma sessão de treino amanhã, mas tudo vai depender de hoje principalmente. E aí a gente vai reavaliando e passa a atualização para vocês. E para fechar, o Dr. Gustavo Caldeira e também o preparador físico Daniel Félix falam sobre Alex Teixeira, novo contratado do Vasco, 32 anos, não joga uma partida desde maio, e aí será que ele já chega pronto para estrear e quando ele pode estrear? Responde pra gente, Dr. Gustavo Caldeira, e quem fala sobre a preparação física é Daniel Félix. Nós fizemos algumas avaliações com o Alex, muitas avaliações, na verdade. O Alex é um cara muito atlético, né? Ele se apresentou muito bem. Podia até que o Daniel fale em relação à parte física, que ele vai saber explicar melhor, mas a impressão que a gente teve em relação ao Alex é que ele se apresentou muito bem, muito equilibrado, forte, enfim. Daniel. Alex, todas as avaliações demonstraram bons níveis de força, né? Bons níveis de equilíbrio entre os padrões motores que a gente avalia. As avaliações voltadas para os critérios de prevenção de lesão também, bons níveis, equilibrados, muito perto do grupo. Mas o que eu acho que tem que ficar bem claro em relação ao Alex, que é um atleta que estava de férias, né? Uma férias como se tem padrão. Ele está há 1 mês e 10 dias sem, né, desde que ele se apresentou, 1 mês e 10 dias sem atividade física de alta intensidade, só mantendo suas valências, né, com personal, enfim. E eu acho que é assim que a gente tem que tratar, né, com um pouco mais de não digo pressa, mas com um pouco mais de velocidade nas nossas tomadas de decisão, pela capacidade de ajudar que o atleta tem, pelo histórico, pelo peso e pela fase da competição que a gente já está, né? No final das contas, a gente já está aí no início do retorno e a gente tem que pensar num bom equilíbrio entre a performance e a prevenção, porque também, se a gente acelerar demais, você imagina o Alex, como já aconteceu em outros momentos da vida dele, relatado pelo próprio, acelerar uma situação de pré-temporada e a gente, né, ter algum tipo de lesão que vai tirar ele de mais jogos para frente. Então a gente tem que ter um bom equilíbrio nessa relação entre performance e prevenção, entre acelerar o tempo e dar o tempo necessário para que ele faça uma pré-temporada equilibrada, que na verdade a gente não vai poder dar essa característica de pré-temporada mesmo, né? Vocês já estão vendo que ele está participando de todos os trabalhos, inclusive é um drive nosso fazer com que ele participe o mais rápido possível de todo o conteúdo tático que o Maurício tem a oferecer. Então ele está dentro dos vídeos, ele está nos trabalhos táticos dentro do campo, para que isso possa ser acelerado durante essa fase de treinamento e para que a gente possa o mais rápido possível ter esse equilíbrio entre um atleta com uma carga de campo minimamente sustentada, né, minimamente equilibrada, e para que a gente tenha segurança de progredir com a minutagem dele. É isso que vai acontecer. Eu acho que basicamente é ter um equilíbrio entre a prevenção e a performance, ali, sabendo do peso do cara. O desafio é esse, né? A gente trabalhar com velocidade, rapidez, mas ao mesmo tempo seguro, porque segurança nesse caso é fundamental, e velocidade também porque a gente precisa do Alex, e segurança para ele não lesionar e ficar fora mais jogos do que seria uma prevenção, uma evolução mais segura.
E para fechar esse AVNews, claro, a hora do abraço, que é um oferecimento da CG Segurança Eletrônica. Segurança é muito importante e tem que ser a sua prioridade. Entre em contato com eles, os telefones, o e-mail está passando aqui na tela e é muito importante, faça contato com meu parceiro Cristiano, ele tem bons orçamentos. Olha, para sua casa, seu condomínio, é muito importante você ter todos os equipamentos de segurança e com certeza o Cristiano faz preços bacanas, principalmente para a galera que curte aqui o canal Atenção Vascaínos. Liga para ele e fala, eu ouvi lá a CG lá no canal Atenção Vascaínos, e ele com certeza vai fazer um orçamento muito bacana para sua casa e para o seu condomínio. E eu quero mandar aqui um abraço nessa noite de quinta-feira para todo mundo que me segue no Twitter. São mais de 13 mil seguidores, quero agradecer demais a galera que tá lá, bate um papo, troca uma ideia, faz a pergunta, @Emerson_Rocha, vai lá, me segue no Twitter que com certeza a gente vai sempre trocar uma ideia, me manda uma mensagem no privado, pode botar lá que eu respondo todo mundo. Se você não passar do limite, com certeza a gente vai sempre trocar uma ideia, pode criticar à vontade, mas sempre com respeito e com muito carinho, porque é assim que pelo menos eu tento tratar a torcida do Vasco e até as outras torcidas também que estão lá no meu Twitter. Grande abraço, ótimo restante de quinta-feira, amanhã tem Bom Dia Gigante novamente comigo e à noite chega o Flávio Dias com muitas informações na nossa tradicional live de sexta-feira, já virou tradição. AVNews ao vivo, 9h30 da noite, aqui no canal Atenção Vascaínos. Tamo junto, grande abraço, ótima quinta-feira, valeu, fui!